Olá e bem-vindos. Sabe, imagina ter uma dor tão intensa que te impede de trabalhar, de viver, mas ouvir o tempo todo que é só uma cólica forte, ou então lutar por anos, às vezes uma década inteira, só por um diagnóstico. Essa é a realidade de milhões de mulheres que vivem com endometriose e é o foco da campanha Março Amarelo. E essa luta por validação, olha, muitas vezes é parte da própria doença. A dor é invisível, né? Ela acontece por dentro. E por muito tempo, a medicina e a sociedade trataram isso como exagero ou algo normal do ciclo feminino. Exato. Por isso, hoje, a nossa missão aqui é um pouco diferente. Nós temos em mãos um conjunto de materiais de fontes de saúde brasileiras de muito peso. Artigos do Hospital Santa Virgínia, da Febrasgo, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e também da Unimed. E a gente vai usar esses documentos para tentar desvendar esse quebra-cabeça que é a endometriose. Queremos entender por que uma doença tão comum é, ao mesmo tempo, um dos maiores mistérios da saúde feminina. Ok, vamos analisar isso. Vamos mergulhar nisso. Olha, o ponto de partida de todas as fontes é a mesma palavra: endométrio. É aquele tecido que reveste o útero por dentro, sabe? O que descama na menstruação. Na endometriose, o problema central, assim, é que um tecido muito parecido com esse começa a crescer onde não devia, fora do útero. Certo, então o problema não é o tecido em si, mas a localização dele. É tipo ter um tijolo da parede da sala aparecendo do nada no meio do jardim. Mas o que isso causa de verdade? Por que dói tanto? Essa é a pergunta de milhões. E a resposta que os materiais da Febrasgo e da Unimed dão muita ênfase é inflamação. Pensa assim, todo mês, esse tecido que está fora do lugar, pode estar nos ovários, no intestino, na bexiga, ele obedece aos mesmos sinais hormonais do útero. Ele engrossa e sangra. Só que esse sangue, ele não tem para onde ir. Ah. Fica preso dentro da cavidade abdominal. E o corpo reage a esse sangue como se fosse, sei lá, um corpo estranho, um invasor. É isso. Precisamente. O corpo aciona uma resposta inflamatória para limpar aquilo tudo. A Unimed chega a usar o termo inflamação aguda. Só que como isso acontece todo santo mês, o que era agudo vira crônico. E essa inflamação constante é o verdadeiro vilão da história. Ela irrita os nervos, causa dor e, com o tempo, cria um tecido de cicatriz que as fontes chamam de aderências. Aderências. São como, sei lá, teias de aranha ou até uma cola mesmo, que pode grudar um órgão no outro. Então, a grande sacada aqui, pelo que eu tô entendendo, não é só sobre tecido no lugar errado. É sobre uma doença de inflamação crônica. É essa inflamação que age como um veneno silencioso na pelve, criando essas aderências que causam a dor pélvica, a dor na relação, a dor para evacuar. A lista de sintomas que a gente vê em todos os artigos. Esse é o ponto-chave. Pensar em inflamação, em vez de só cólica, muda todo o jogo. E essa inflamação não causa só dor. Esse ambiente inflamatório constante na pelve, como a Febrasgo explica, é um ambiente hostil. E isso nos leva a uma das consequências mais devastadoras da doença. A infertilidade, o dado que a Febrasgo traz é chocante. De 30% a 50% das mulheres com endometriose podem ter dificuldade para engravidar. E agora a gente entende o porquê. Não é um problema mecânico simples. A inflamação pode afetar a qualidade dos óvulos, pode dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo e até atrapalhar a implantação do embrião no útero. Em alguns casos, as aderências podem distorcer a anatomia das trompas, bloqueando o caminho fisicamente. É um ataque, assim, em múltiplas frentes. E aqui é onde a coisa fica realmente intrigante e, para ser honesta, um pouco confusa. Lendo o material da Unimed, eu me deparei com o que parece ser o grande paradoxo da endometriose. Eles afirmam que uma mulher pode ter a doença num estágio avançado, com lesões por toda parte, e ser completamente assintomática, enquanto outra, com focos minúsculos, pode sentir uma dor absolutamente incapacitante. Como isso é possível? Esse é o grande desafio. Frustra pacientes e médicos. Não existe uma correlação direta entre o volume da doença e a intensidade da dor.
Uma pequena lesão pode estar localizada exatamente sobre um nervo importante, causando uma dor excruciante. Já uma lesão maior pode estar num local menos sensível. A Febrasgo também menciona que a dor pode aparecer anos depois do início da doença. Não tem regra. Isso complica tudo, né? Principalmente o diagnóstico. Exato, porque se não dá para confiar na dor como um medidor de gravidade, como um médico sequer começa a investigar? Se uma paciente chega com uma dor que a incapacita, mas que não aparece num exame inicial, a tendência de só classificar como cólica e mandar para casa com analgésico deve ser enorme. É o que historicamente aconteceu e ainda acontece muito. Por isso a Febrasgo detalha um caminho de investigação que é quase um trabalho de detetive. E tudo começa com a escuta. A suspeita clínica é o primeiro e mais importante passo. O médico precisa valorizar a queixa da paciente, especialmente quando ela usa a palavra-chave que a própria federação destaca: dor incapacitante. Aquela que não passa com remédio comum e que a impede de viver. E depois da escuta, qual é o próximo passo para tentar ver essa doença que é invisível? Aí entram os exames de imagem. As fontes mencionam dois principais: ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que é um exame bem específico feito por um especialista treinado para mapear focos de endometriose, e a ressonância magnética da pelve. Eles são como o nosso sonar, sabe? Tentando encontrar essas lesões, cistos e aderências. Espera um pouco. Se esses exames conseguem ver as lesões, isso já não fecha o diagnóstico? Porque eu li em todos os materiais que o diagnóstico definitivo, o tal padrão ouro, é a biópsia, que geralmente precisa de uma cirurgia. Isso parece um passo extremo. Por que não confiar só nas imagens? Essa é uma excelente pergunta e toca no centro do dilema. Os exames de imagens são fantásticos, eles mapeiam a doença, mas eles mostram sombras, texturas, alterações. Às vezes, o que parece ser endometriose pode ser outra coisa, como, sei lá, tecido de cicatriz de uma infecção antiga. A biópsia, que é a análise de um pedacinho do tecido no laboratório, é o que dá o carimbo de 100% de certeza. Mas então toda mulher com suspeita precisa passar por uma cirurgia só para ter um papel que diz sim, é endometriose? Não, e esse é um ponto crucial que a Febrasgo faz questão de ressaltar. Na prática clínica moderna, a cirurgia só para diagnóstico é cada vez menos comum. Se a história da paciente é muito típica e os exames de imagem mostram lesões características, os médicos frequentemente iniciam o tratamento com base nessa forte suspeita. A cirurgia fica reservada para quando o tratamento clínico não funciona ou quando as lesões são tão grandes que precisam ser removidas de qualquer forma. Entendi. É uma balança, né? Entre a certeza absoluta e a abordagem menos invasiva. Com um quadro tão complexo e um diagnóstico tão cheio de nuances, a pergunta que fica é: o que causa isso? De onde vem? E a resposta unânime das fontes, do Hospital Santa Virgínia à Unimed, é frustrante. Não sabemos ao certo. Não há uma causa única e definitiva. O que a gente tem são teorias e uma lista de fatores de risco. E essa lista de fatores de risco que a Unimed e a Febrasgo montam é fascinante, porque aponta para todos os lados, não é uma coisa só. Exatamente. É um quebra-cabeça com muitas peças. Tem uma peça genética forte, filhas e irmãs de mulheres com endometriose têm um risco maior. Tem uma peça hormonal, tipo ter a primeira menstruação muito cedo ou a menopausa tarde, o que significa mais ciclos, mais exposição hormonal. E tem peças que envolvem o sistema imunológico e até fatores ambientais. O que me deixou intrigada foi a menção a estresse e ansiedade. Como isso se conecta a um problema de tecido crescendo no lugar errado? A conexão mais provável é pela inflamação. A gente sabe que o estresse crônico pode desregular o sistema imunológico e aumentar os níveis de inflamação no corpo todo. Numa pessoa predisposta, isso poderia criar o terreno fértil para as células do endométrio se implantarem e crescerem fora do útero. É como se o estresse jogasse gasolina no fogo inflamatório que já existe. Parece que a endometriose é uma tempestade perfeita de múltiplos fatores se alinhando. Ok, então temos uma doença inflamatória, de causa incerta, com sintomas que não batem com a gravidade e um diagnóstico que é um desafio. Isso nos leva ao tratamento. O artigo do Hospital Santa Virgínia deixa bem claro que não existe receita de bolo.
O tratamento é sempre individualizado. E não poderia ser diferente. É preciso considerar a idade, a intensidade dos sintomas, onde as lesões estão e, talvez o mais importante, os planos reprodutivos da paciente. A estratégia para uma jovem de 19 anos com cólicas severas é completamente diferente da estratégia para uma mulher de 35 anos que está tentando engravidar e não consegue. E quais são as ferramentas nesse arsenal de tratamento? As fontes dividem basicamente em duas grandes linhas, certo? Medicamentosa e cirúrgica. Isso. A linha medicamentosa, como a Febrasgol detalha, foca em controlar os sintomas e frear a progressão da doença. A lógica é simples. Se a doença é alimentada pelos hormônios do ciclo, vamos suprimir o ciclo. Usa-se hormônios para induzir um estado parecido com a menopausa ou a gravidez, para a menstruação, e com isso desliga o estímulo para o tecido ectópico sangrar e inflamar. E, claro, anti-inflamatórios para a dor. E a cirurgia? Quando ela entra em cena? A cirurgia, de preferência minimamente invasiva, como a laparoscopia, é para remover os focos da doença. Ela é indicada em casos mais graves, de endometriose profunda que infiltra órgãos como o intestino ou a bexiga, ou quando a dor não responde ao tratamento clínico. O objetivo é excisar, remover completamente as lesões. É uma cirurgia extremamente delicada que exige um cirurgião muito experiente. E é importante notar que mesmo depois de uma cirurgia bem-sucedida, o tratamento hormonal pode continuar para reduzir o risco da doença voltar. O que realmente me chamou a atenção, tanto no material do Santa Virgínia quanto da Febrasgol, foi a ênfase muito forte em algo que vai além de pílulas e bisturis. A abordagem multidisciplinar. Isso parece ser um consenso cada vez maior. Sem dúvida, porque se entendeu que tratar a endometriose é tratar uma pessoa inteira que vive com uma condição crônica, e não apenas remover lesões. O impacto é físico, emocional, social, profissional. O Hospital Santa Virgínia lista uma série de terapias que complementam o tratamento principal. Acupuntura para dor, fisioterapia pélvica para relaxar musculatura que fica tensa cronicamente, terapia cognitivo-comportamental para desenvolver estratégias para lidar com a dor. E a Febrasgo reforça isso. Adiciona o apoio psicológico, que é fundamental para lidar com a ansiedade, a depressão que podem vir com a dor crônica e com a questão da infertilidade. Eles também destacam a importância da nutrição, com uma dieta anti-inflamatória, e da atividade física, que libera endorfinas e ajuda a modular a dor. É uma mudança de paradigma, de uma abordagem focada na doença para uma abordagem focada na qualidade de vida. E sobre prevenção, o artigo da Unimed menciona que, como não sabemos a causa, é difícil prevenir. Mas eles sugerem que hábitos saudáveis e, principalmente, as consultas regulares ao ginecologista são cruciais. A ideia é não normalizar a dor. E esse é o legado de campanhas como o Março Amarelo. A maior ferramenta de prevenção secundária, ou seja, de evitar que a doença progrida, é o diagnóstico precoce. E ele só acontece se a paciente busca ajuda e se o profissional de saúde está treinado para ouvir e investigar, em vez de simplesmente dizer, é normal. Fazendo uma síntese, então, a endometriose é muito mais do que uma cólica. É uma doença inflamatória crônica e sistêmica. O seu principal sintoma, a dor, é real e pode ser incapacitante, mas a intensidade não reflete necessariamente a gravidade da doença, o que torna o diagnóstico um verdadeiro desafio. E a abordagem mais eficaz não é uma solução única, mas um plano de batalha personalizado e multidisciplinar, que cuida do corpo, da mente e da qualidade de vida. A conscientização é a arma mais poderosa para que o sofrimento seja validado e tratado a tempo. Perfeitamente resumido. E para encerrarmos, essa análise dos materiais nos deixa com uma reflexão provocativa baseada justamente nesse paradoxo que a gente discutiu. Vimos que a gravidade da doença nem sempre corresponde à intensidade da dor que uma pessoa expressa. Isso nos leva a pensar, de que forma a conscientização sobre endometriose pode nos forçar a transformar a maneira como a dor feminina é percebida e validada, tanto na sociedade quanto na prática médica, para que um diagnóstico e um tratamento não dependam apenas do quão alto uma pessoa consegue gritar sua dor.